Bom, pessoal, agora que nós já sabemos qual a função de cada um dos controladores da nossa rede SD-WAN, é hora de falar sobre a rede overlay. Tá? Então nós falamos lá nas nossas primeiras videoaulas sobre a rede Wanderley. Então quem que é a rede Wanderley? É o link WAN que eu contrato de uma determinada operadora para que eu possa ter conectividade entre um site e entre um site de origem e um determinado site de destino. Então eu posso utilizar os serviços de WAN pública, e aí nós temos internet, ou eu posso utilizar os serviços de WAN privado, e aí a gente está falando aí de MPLS, de link satelital, de LTE, 4G, 5G e etc. Tá? Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, inclusive nós fizemos a configuração de endereçamento IP do nosso backbone de internet e do nosso backbone MPLS. Tá? Agora, o que é exatamente a rede overlay, então? A partir do momento, pessoal, que eu tenho os meus controladores provisionados, operacionais, ou seja, já tenho o plano de controle, eu já tenho o plano de gerenciamento, eu tenho o Vivaldi fazendo a admissão, fazendo o onboard dos meus roteadores SD-WAN, e eu tenho o dataplane que é feito pelos próprios equipamentos SD-WAN. Então, a partir do momento que eu tenho esse conjunto de informações, esse conjunto de equipamentos operando, é óbvio que existem outras informações que nós vamos falar em videoaulas futuras, como Transport Locators, que são os chamados TLOCs, vRoutes. Então, quando nós formos falar de OMP, nós vamos entender quais são as informações necessárias para que um túnel, como por exemplo aqui, um túnel do tipo IPsec. Então o IPsec é aquele nosso velho conhecido protocolo que faz a criptografia de dados, né, que está saindo de uma origem A com destino a um destino B. Então, se eu estou utilizando uma rede não confiável, como é o caso da internet, para a transmissão de dados sensíveis, de informações sensíveis, eu preciso ter um método de criptografia dessas informações. Tá? Então, o protocolo IPsec ele é um protocolo que nos auxilia nessa segurança, nessa transmissão segura, nessa criptografia que os pacotes requerem. Tá? Então, o SD-WAN, o Cisco SD-WAN, ele faz uso desse protocolo para proteger, fazer a criptografia dos dados, quando ele sai aqui, por exemplo, do nosso site 12, em direção ao nosso data center A. Então ele fecha um túnel entre esses dois roteadores SD-WAN. Então eu tenho aqui o Cisco Edge 3 do site 12 com o Cisco Edge 1 do data center A, fechando um túnel IPsec por eles e fazendo a troca de pacotes IPs entre a rede LAN do meu site 12, que nós vamos, com o tempo, trocar essa terminologia de lado LAN para service side, ou seja, lado de serviço. Então ele faz a troca de pacotes da minha LAN com a LAN lá do data center, por dentro desse túnel IPsec. Então esse túnel IPsec por si só, ele é o que nós chamamos de rede overlay. Tá? Então ele constitui o que é chamado de rede overlay dentro do SD-WAN. Tá? Então agora eu entendo o seguinte, que numa rede SD-WAN existe o conceito de rede Wanderley, que é a minha rede de transporte. Então eu tenho lá internet, MPLS, LTE, links satelitais, Metro Ethernet. Tá? Então eu tenho a minha rede de transporte, rede Wanderley, e em cima da minha rede Wanderley eu vou fechar túneis. Tá? E esses túneis compõem a minha rede overlay. Perceba que para a rede Wanderley é indiferente o tipo de transporte que você está utilizando. Se você está utilizando MPLS, se você está utilizando internet, se você está utilizando LTE, whatever. Não importa o que você está utilizando na camada de
transporte. O importante é ter conectividade entre as partes remotas. Então, nesse caso, eu preciso apenas ter conectividade IP entre o CIED 1, que está aqui dentro do nosso data center A, e o CIED 3, que está dentro do meu branch 12. Essa conectividade ela é provida por um serviço de transporte. Pode ser o serviço aqui de internet, ou pode ser o caso de um serviço via MPLS. No caso via MPLS, eu não tenho como chegar do site 12 ao data center A, porque o roteador do data center A ele não participa da rede de transporte do tipo MPLS. Então eu não tenho um link aqui, ó, entre o meu roteador CIED 1 e o meu backbone de MPLS. Tá? Eu poderia até utilizar um outro exemplo, vou utilizar um outro exemplo, onde os dois sites possuem conectividade com os dois serviços de WAN. Tá? Então eu tenho aqui o roteador 3, CIED 3 do site 12, querendo se comunicar com o CIED 6 do site 14. Então ele tem dois caminhos possíveis. Ele tem um caminho via internet e ele tem um caminho via MPLS. Tá? Ele vai rotear por dentro da internet ou por dentro da MPLS? Não. Ele só vai ter conectividade com aquele site via internet ou via MPLS. Mas o tráfego de usuários, o tráfego de aplicações, o tráfego da rede de serviços que está atrás aqui desses roteadores, eles são encaminhados por onde? Por dentro de túneis IPsec. Tá? Então eu posso estabelecer um túnel IPsec pela internet e posso ter um túnel IPsec, vou trocar a cor aqui, colocar aqui uma cor azul. E posso ter um túnel IPsec também pela minha MPLS. E aí o roteador CIED 3 ele vai decidir qual que é o melhor caminho. É pelo túnel IPsec que eu estabeleci com o roteador CIED 6 pela internet, ou é através do túnel IPsec que eu estabeleci com o roteador CIED 6 pelo link de MPLS. Tá ok? Então esse é o que nós precisávamos falar. Isso é o que nós precisávamos falar sobre rede overlay. Espero que tenha ficado claro para vocês. Nas próximas videoaulas nós vamos precisar muito desse conceito de rede underlay e rede overlay para continuar entendendo cada vez mais sobre SD-WAN. Ok? Te vejo na próxima videoaula. Um abraço.